Meus irmãos, vamos aqui agora passar para a pregação. Eu queria primeiramente ler em nossa confissão de fé o Catecismo, Dia do Senhor 31. Dia do Senhor 31. Irmãos, eu vou fazer a pergunta e a igreja responde. Quem tiver com a confissão de fé em mãos, vamos responder em voz alta cada uma das respostas. Pergunta 83, 84 e 85. 83. O que são as chaves do reino dos céus? A pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Como se abre e se fecha o reino dos céus? Pela pregação do Evangelho. De acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanecem sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus os julgará tanto nesta vida quanto na vida por vir. A pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino dos céus? Pela disciplina eclesiástica. De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos, na doutrina ou na vida, admoestados mais de uma vez, se não abandonarem seus erros, nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Amém. Queria convidar o presbítero Marcel para vir aqui ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a carta de Cristo à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas a quem o Senhor dirigiu a sua palavra. Apocalipse 3, do 14 até o 22. Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.
Nós vamos abordar essa carta, mas de um modo geral e também especificamente o versículo 20, em conexão com o dia do Senhor 31, que fala sobre as chaves do reino de Deus, a pregação e a disciplina. E essa carta é de fato uma pregação de Cristo e uma disciplina de Cristo, visando o arrependimento daqueles que estavam em pecado, faltosos diante do Senhor. Por isso vamos ler novamente o versículo 20, todos juntos, palavra bastante conhecida, verso 20 do Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo ressurreto, glorificado, exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele continua trabalhando pela sua igreja na terra. E é interessante, irmãos, que o próprio Senhor, o dono de todas as coisas, ele se preocupa com cada uma das suas igrejas, com cada uma das suas ovelhas. E é Cristo mesmo quem está falando diretamente aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje fica na região da Turquia. Então, perceba, irmãos, que Cristo subiu aos céus, mas ele continua trabalhando ativamente pela sua igreja na terra, governando-a por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, levantando homens para conduzir a sua igreja no seu caminho. Você vai perceber que em cada uma dessas cartas se inicia da seguinte forma: ao anjo da igreja escreve. E aqui o apóstolo João recebe a palavra de Cristo e leva para cada anjo da igreja. Aqui não é um anjo exatamente, literalmente, mas é o mensageiro, o ministro, o pastor de cada igreja que é chamado para proclamar a palavra de Cristo. Então, notem, irmãos, Cristo, ele sabe o que se passa no meio das suas igrejas. Ele anda, como aqui mesmo no capítulo 2 e 3 diz, ele anda no meio dos candeeiros. Ele conhece a vida da igreja. Ele conhece a vida individualmente de cada um dos membros da sua igreja. Por isso que quando ele vê coisas boas, fidelidade, perseverança, obediência, santidade, ele elogia. Ele se enche de alegria quando vê o seu povo andando no seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, ele repreende as falhas, as faltas, as fraquezas e os pecados que há no meio do seu povo. Mas ele também não se esquece de trazer consolo e refrigério para cada uma das suas igrejas com as suas ricas promessas. Você vai perceber exatamente essa estrutura em cada uma dessas cartas aqui. Porém, quando você olha para a carta à igreja de Laodiceia, você vai perceber que Jesus conhecia plenamente aquela igreja também, mas não há da parte dele nenhum elogio, porque ele não enxerga nenhuma coisa boa naquela geração de crentes para quem ele dirigiu essa carta. O que aqui você vai observar, e na verdade você já observou na leitura, são apenas críticas, censuras e repreensões da parte de Cristo para com a igreja de Laodiceia. Irmãos, a vida espiritual daquela igreja estava numa situação tão terrível, tão miserável, que nós vemos aqui que isso provocou náuseas no Senhor, ou seja, ele estava a ponto de vomitar aquela igreja, de desistir daquela igreja. Porém, irmãos, o nosso Senhor, claro, que se ira contra o pecado, ele também é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus paciente, é um Deus que ainda dá tempo para o arrependimento, é um Deus que quer restaurar a comunhão com o seu povo, com aqueles que estão debaixo da sua disciplina. Ele expressa esse desejo aqui de ter a comunhão com aquela igreja restaurada. Mas para que essa comunhão seja restaurada,
ele precisa dizer a verdade. É como um paciente que está no hospital, ele precisa de um diagnóstico seguro de qual é o seu exato problema, para que se encontre a cura, a restauração da sua saúde. E aqui é o que Jesus está fazendo, irmãos. Ele expõe exatamente qual é a situação da igreja. Ele não esconde qual é o problema, mas ele escancara aqui o que há de errado na igreja de Laodiceia. Perceba que essa igreja não está lutando com perseguições, ela não está lidando com falsos mestres no seu meio, como aconteceu com algumas outras igrejas aqui, mas ela está, a exemplo da igreja de Éfeso e da igreja de Sardes, ela está mostrando indiferença para com o Senhor, falta de zelo pelas coisas de Deus. Irmãos, Apocalipse 3, versículo 20, que é um texto bastante conhecido, faz parte dessa repreensão do Senhor à igreja de Laodiceia. E este é um dos textos que não só é bem conhecido, mas ao mesmo tempo é uma passagem que tem sido interpretada de formas diferentes, ou até distorcidas mesmo. Algumas pessoas atribuem a esse texto apenas uma interpretação meramente escatológica, ou seja, que está falando aqui da volta de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato, está falando da vinda de Cristo. Ora, claro que Cristo está vindo, está prestes a chegar, e Apocalipse fala sobre isso em vários outros lugares, por exemplo, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, mas não nesse texto. O texto não está falando aqui exatamente da volta de Cristo. Outra forma de se abordar esse versículo é dar a ele uma conotação, uma ideia meramente evangelística. Como se o Senhor aqui está falando para aquelas pessoas ímpias que estão fora da igreja. E muita gente usa esse versículo para evangelizar o ímpio. Claro que a gente pode usar a Bíblia para evangelizar o ímpio em qualquer parte dela, mas especificamente esse versículo, ele não está falando para pessoas de fora da igreja, está falando para os membros da igreja, particularmente os faltosos, os que estão em pecado. Apocalipse 3:20, como toda a carta, faz parte da repreensão de Cristo à igreja de Laodiceia. Um chamado de Cristo ao arrependimento, a uma igreja que começou a orgulhar-se de si mesma e a deixar de reconhecer a sua necessidade do Evangelho, da exortação, da repreensão e da graça de Cristo para alcançar a sua salvação. Então nós podemos dizer que aqui Cristo está disciplinando a sua igreja por meio da sua palavra, que é uma das chaves do reino dos céus, que abre os céus para aquele que crê, mas ao mesmo tempo fecha para o incrédulo. E ele está fazendo isso também, irmãos, com amor. A disciplina de Cristo aqui, a forma como ele fala duramente e expõe o pecado da igreja é um ato de amor. Ele diz isso na carta, que ele repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. E nós vamos olhar aqui como Cristo lida com o pecado no meio da sua igreja, abordando a carta de um modo geral e, no final, dando uma atenção para o versículo 20. Primeiro, observe como Cristo se apresenta àquela igreja. No versículo 14. Ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, em cada carta, Jesus ele se apresenta de uma forma, expressando a glória da sua pessoa, mas expressando também a necessidade específica daquela igreja. Quando ele diz aqui quem está falando é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e Amém quer dizer verdade, aquilo que é verdade. Ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que ele está apresentando à igreja a realidade, que ele está dando um diagnóstico confiável da real situação da igreja de Laodiceia. Ele não está
trazendo uma opinião qualquer, ele está falando com autoridade de filho de Deus. Ele está dizendo, olha, a situação de vocês é esta. E é verdade o que eu estou dizendo, porque eu sou a fiel testemunha, eu sou o amém. Mas veja também que ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Aqui não tem nada a ver como se ele fosse a primeira criatura divina, como aqueles que negam a sua divindade afirmam. Não, ele está dizendo que é essa ideia aqui de ser o princípio da criação, é a ideia de que ele é a fonte, é a ideia de que ele é a origem de todos os recursos que nós necessitamos, tanto para o corpo quanto para a nossa alma. Então, o que é que Jesus está dizendo à igreja? Que se achava autossuficiente. Como ele diz aqui, vocês dizem que não precisam de coisa alguma. Eu estou dizendo que vocês precisam de mim, porque eu sou a fonte, o princípio, a origem de todos os recursos para o corpo e a alma, de todo o recurso material, de todo o recurso espiritual. Vocês precisam de mim. Então é isso que ele está dizendo. Ele revela a glória da sua pessoa, mas ele revela também que ele é a fonte dos recursos para as necessidades específicas da igreja de Laodiceia. Agora, qual era a real situação dos membros daquela igreja? E por que o Senhor teve que escrever uma carta tão dura, irmãos? Porque se você for ler todas as 7 cartas, você vai perceber que essa é a mais dura de todas. É uma carta, de fato, disciplinar. É um chamado profundo ao arrependimento. Mas por quê? Qual era a situação da igreja? Qual era o problema dos crentes de Laodiceia? O problema, irmãos, é que a igreja de Laodiceia, ela assumiu a postura da cidade. Ela assimilou a conduta, a má conduta e a cultura da cidade de Laodiceia. E a gente precisa saber um pouco sobre esta cidade, para então compreender por que Cristo fala de forma tão dura contra aqueles irmãos. Laodiceia, naquela época, era um grande centro comercial e financeiro, onde residiam muitos milionários, as pessoas, os banqueiros, aqueles que trabalhavam com dinheiro, com ouro. A maioria dessas pessoas que tinham muitos recursos materiais residiam na cidade de Laodiceia. E essa cidade, ela era ligada por várias estradas que favoreciam o desenvolvimento dela. Então havia várias estradas que passavam na cidade de Laodiceia. Ali também existia, irmãos, já naquela época, uma grande indústria de lã, que fabricava as melhores roupas daquele tempo. Então havia muitas pessoas que trabalhavam com confecção de roupa naquele tempo. E além disso, para você perceber, havia também a principal escola de medicina da época estava na cidade de Laodiceia. Ali eles fabricavam, eles usavam um pó frígio, um pó que eles utilizavam para fabricar o melhor colírio da época, que era exportado para várias regiões do Império Romano. Então perceba que os cidadãos de Laodiceia eram ricos mesmo. E até aí tudo bem, não tem problema nenhum com a prosperidade. O Senhor não condena a prosperidade. A Bíblia não diz que é pecado ser rico. Homens de Deus foram riquíssimos, como Abraão e Jó, por exemplo. O problema é que devido à opulência, à abastança que muitos deles tinham, a maioria dos moradores se tornaram pessoas orgulhosas, autossuficientes, pessoas que entendiam que não precisavam de nada e de ninguém, nem da parte de Deus e nem da parte dos homens. Para você ter uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, um terremoto atingiu aquela cidade e a destruiu totalmente. E eles a reconstruíram sem precisar de um centavo do Império Romano, mesmo sendo oferecida ajuda. Eles não precisamos de nada e nem de ninguém. E com todo o esforço deles, reconstruíram a cidade. Então, eram pessoas que eram dominadas pelo orgulho mesmo. E os membros da igreja, claro, talvez uma boa parte deles também tinha muitos recursos, eles absorveram a mesma atitude dos moradores de Laodiceia. Eles achavam que também
na vida espiritual deles, estava tudo bem, e que eles não precisavam mais de ninguém, da ajuda do pastor, do presbítero, do apóstolo e nem do próprio Cristo. Ou seja, aqui nós vemos uma igreja onde não há humildade, uma igreja que não mais se perturbava com nenhum problema de consciência de pecado, uma igreja onde os membros achavam que não precisavam de admoestações, que estava tudo bem com eles, que estavam satisfeitos consigo mesmos. E isso foi minando a fé, o amor por Cristo. E eles começaram a excluir o Senhor e a sua palavra da vida deles. Ou seja, irmãos, aquela geração de crentes perdeu o fervor espiritual. Eles eram orgulhosos, mas também eles eram mornos. É essa a repreensão que Cristo faz àquela igreja. Nós temos tudo e não precisamos de nada. É o que eles pensavam, enganando-se a si mesmos. Mas olha o que Cristo diz acerca deles, verso 17. Vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vejam, irmãos, eles eram infelizes. Essa palavra envolve todas as demais aqui. Essa palavra aqui, infeliz, traz a ideia de que, apesar de terem todas as riquezas, eles não tinham a riqueza divina da redenção em Cristo, porque eles estavam abandonando o Senhor. Eles eram miseráveis, ou seja, como alguém digno de pena, uma situação lastimável aos olhos de Cristo. Eles eram pobres, dignos de compaixão, cegos, podiam ter o melhor colírio na cidade para auxiliar na visão, mas eles perderam a visão espiritual para enxergar a sua própria pobreza, miséria e a riqueza de Cristo. Eles eram nus, sim, podiam ter as melhores roupas da época, mas estavam abrindo mão das vestes brancas de Cristo, da salvação que há no Senhor. Mas a exortação básica, principal aqui, é que Cristo os chama de crentes mornos. Os membros da igreja eram mornos. Versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eles entenderam, os primeiros ouvintes desta carta compreenderam esta figura de linguagem usada por Cristo. Porque Laodiceia, ela ficava na região do vale do rio Lico, uma região próspera, onde havia também mais duas cidades, a cidade de Colossos, que os irmãos conhecem pela carta aos Colossenses, e a cidade de Hierápolis. Eram três cidades importantes. As águas de Colossos, dos rios daquela cidade, eram águas frias. As águas de Hierápolis eram águas quentes, e tanto as águas de Colossos quanto as de Hierápolis, elas eram águas que serviam a fins terapêuticos. As pessoas se utilizavam dessa água até por uma questão de tratamento medicinal. Já as águas de Laodiceia, elas eram mornas, e elas não tinham esse fim medicinal. Era uma água meio que intragável, que não tinha tanto proveito assim. Então Cristo está se utilizando de uma condição real da cidade para prefigurar e ressaltar a terrível condição espiritual dos membros daquela igreja. Vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Porque frio indica aqueles que nunca ouviram o Evangelho e que revela a sua frieza natural à palavra de Deus. É uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa que não tem... você ainda pode até fazer alguma coisa com ela, pregar o Evangelho, quem sabe ela não se volte para Cristo. É possível. O quente aqui indica crentes zelosos,
crentes fervorosos no serviço do Senhor e da sua igreja, pessoas que têm entusiasmo para trabalhar, têm alegria de servir no reino, de usar os seus dons na igreja, e é uma bênção quando Cristo tem discípulos com essa disposição. Agora, mornos, irmãos, aí é onde está a complicação, aí é onde está o problema maior, porque indica alguém sem entusiasmo, indica alguém descuidado, indiferente a Jesus e a sua palavra, alguém sempre pronto a comprometer a sua fé. Nós podemos chamar crentes mornos de crentes nominais, acomodados, que podem até estar na igreja, podem até ser membros de uma igreja, podem até se utilizar dos sacramentos, porém o amor pelo Senhor, a devoção a Cristo, esfriou. E a indiferença começa a tomar conta. Você pode ver um exemplo disso em relação ao dia do Senhor. Quando a pessoa despreza o culto, a igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos, é um ato de indiferença a Cristo. Isso estava acontecendo naquela igreja, desinteresse de servir, de se dedicar, de ser um membro vivo do corpo de Cristo. O problema não era o conhecimento da verdade, não era conhecer o Evangelho, não era fazer parte da igreja. O problema aqui, irmãos, que causou náuseas em Cristo, que deu ânsias de vômito no Senhor, é isso mesmo. O problema foi a indiferença, a apatia, o desinteresse pelo Senhor e pela sua igreja. E o que chama a nossa atenção aqui é a forma sábia, graciosa, como Cristo lida com o pecado no meio do seu povo. Qual foi a reação de Cristo? Vendo a igreja naquele estado deplorável, miserável, infeliz, conhecendo o que estava acontecendo ali, um cristianismo indiferente, nominal e hipócrita diante dos seus olhos. Qual a condição que Jesus ficou naquele momento, olhando para aquela igreja? Irmãos, olha o que ele diz no verso 16. Vendo a mornidão espiritual da igreja, ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um sentimento de fato aqui, como se ele estivesse dizendo: eu estou enjoado, eu estou enojado com a situação desta igreja. Essa igreja que revela um estado de autossuficiência, de autoconfiança, que expressa que não tem interesse na minha palavra, em me servir, em expressar amor por mim. Eu estou a ponto de expulsá-la da minha presença. De fato, são palavras duras, irmãos. Palavras, a figura que Jesus usa aqui é uma figura desagradável até. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas notem aqui também a paciência, a graça, a compaixão de Cristo. Irmãos, ele não está dizendo aqui, ele não está dando uma declaração final àquela igreja: eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu não quero mais ter esse desprazer de ver vocês diante dos meus olhos, de enxergar a indiferença de vocês. Mas olha o que ele diz: eu estou a ponto, eu estou prestes, eu não vou fazer ainda. Vocês merecem, mas eu não vou fazer ainda. E aí ele faz o chamado ao arrependimento. Ele escreve uma carta diretamente para aquela igreja. Ele dá essa carta para o pastor ler para aquela igreja, como se estivesse pregando para aquela igreja. Não é uma carta de punição final, de excomunhão, não, irmãos. É uma carta de correção, de disciplina, visando a restauração do pecador. É interessante como o nosso processo de disciplina eclesiástica segue essa ideia, essa visão de Cristo.
Claro, não tolerar o pecado, mas ao mesmo tempo tratá-lo pacientemente, visando a restauração do pecador. Notem que o que Cristo está fazendo aqui é um ato de amor, irmãos. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Se Jesus não amasse aquela igreja, ele a deixaria se perder em sua própria sorte, em sua própria miséria, em seus próprios pecados. Não, mas foi amor. E amor não é incompatível com disciplina, pelo contrário, quem ama, disciplina. Quando você vê o seu filho fazer algo errado, desde pequeno, você vai corrigir, disciplinar, apontar o caminho certo, repreender os erros. E isso, Cristo revelou isso no seu trato com os discípulos, no seu relacionamento com as suas igrejas. E ele nos chama a fazer o mesmo, seja no contexto familiar, entre pais e filhos, disciplinar com amor, seja no contexto da igreja. A Bíblia diz que vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura os que se desviam. Aos oficiais, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo instrui Timóteo, dizendo que nós devemos disciplinar com espírito de mansidão os faltosos, para que reencontre o caminho. Então não é passar a mão na cabeça, não é tolerar o pecado, mas lidar com ele seriamente, mas também amoravelmente. É o que Cristo faz, irmãos. Que palavra expressa tão profundamente o amor de Cristo quanto essas palavras de Apocalipse 3:20. Olha o que ele diz: eu estou a ponto de vomitar vocês, mas eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu estou buscando vocês, eu estou batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, notem como o Senhor é gracioso. O Senhor vai até o final, até as últimas instâncias, para resgatar um pecador, para trazer de volta um membro que se desviou da igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele toma a iniciativa. Não é o pecador que vai atrás de Cristo, é Cristo quem vai atrás do pecador, como ele foi atrás de Zaqueu. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, cada vez que você ouve a pregação, cada vez que você recebe uma visita pastoral, cada vez que um membro da igreja chegar para você e repreendê-lo corretamente, dentro da palavra, é Cristo batendo na porta. É Cristo chamando você para restaurar a sua vida. É Cristo disciplinando a igreja por causa dos seus pecados, da sua indiferença, da sua hipocrisia, do seu mundanismo, a sua falta de comunhão com a igreja, o desprezo ao dia do Senhor e sacramentos. É Ele que está batendo na porta, expressando compaixão. Mas Ele deseja uma resposta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Notem, irmãos, que quando ele fala aqui, se alguém, veja, a carta é para toda a igreja. É interessante, é triste a situação aqui, porque o que dá a entender para nós é que toda a igreja assumiu aquele espírito orgulhoso, indiferente da cidade. Não é como, por exemplo, em Sardes, que diz que tinha algumas poucas que ainda estavam firmes. Mas aqui parece que é toda a igreja. Imagine, toda a igreja sendo indiferente a Cristo. Mas note que, embora ele fale coletivamente, como a gente disse aqui na confissão, né, o Senhor, ele chama coletivamente, mas também individualmente, porque a salvação ela é pessoal. Você não é salvo pela fé do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Cada um tem que assumir o seu compromisso diante de Cristo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Irmãos, abrir a porta, ouvir a voz de Cristo, em outras palavras, é se arrepender, é se colocar debaixo do que Cristo está
ordenando. No caso daquela igreja, o abrir a porta e ouvir a voz de Cristo para aqueles irmãos era abandonar a indiferença, abandonar o orgulho, se humilhar pelos seus pecados e buscar perdão na pessoa bendita de Cristo. Porque é isso que ele está oferecendo àquela igreja. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz que aqueles que ouvem, aqueles que abrem a porta da casa, aqueles que ouvem a voz dele, aqueles que se humilham diante dele e se arrependem dos seus pecados e dizem sim à sua instrução, ele diz: eu vou cear com você, eu vou restaurar a minha comunhão com você. A ideia aqui de cear junto com Cristo, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A ideia aqui, irmãos, é de intimidade e comunhão. Você não chama uma pessoa desconhecida para almoçar na sua casa. Alguém que tem intimidade, alguém que tem um grau de companheirismo. E essa é a ideia, irmãos, aqui. Veja, Jesus faz isso, ele fez isso literalmente quando esteve aqui. Ele ceou na casa de Zaqueu, ele ceou na casa de Levi, no meio de pecadores, para restaurar a vida deles. E não há privilégio maior para um crente, para um pecador como nós, para pecadores como nós somos, do que comer à mesa do rei. É a mesma situação de Mefibosete, a quem Davi chama para estar diante da sua mesa. Privilégio, graça, bondade de Cristo. Salmo 23 deixa isso muito claro. Ele põe uma mesa perante os adversários para festejar conosco a vitória dele e a salvação que ele ganhou para nós. Agora, olha a parte final, e a gente está chegando no final aqui. Para desfrutar dessa comunhão, você precisa atentar para o conselho que Cristo dá a você aqui. E ele dá um conselho àquela igreja, no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui o Senhor está falando figuradamente da salvação. Ele usa 3 figuras: ouro refinado, vestes brancas e colírio. 3 coisas que faziam parte da vida e da cultura de Laodiceia. Ele diz: a salvação é como esse ouro refinado, porque ela de fato nos torna verdadeiramente ricos. Porque rico não é quem tem muitos recursos materiais. Rico é quem tem Cristo. Porque ele disse, Paulo disse: vocês conhecem a graça de Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ricos não do ouro e da prata, mas rico dos benefícios da salvação, perdão de seus pecados, a vida cheia do Espírito Santo, a comunhão da igreja e ainda mais a bênção da vida eterna, que vale mais do que qualquer ouro refinado e depurado deste mundo. Vestiduras brancas apontam para a justiça e a santidade de Cristo, da qual nós precisamos nos revestir para sermos aceitos na presença do nosso Deus. Não adiantava nada para aqueles irmãos terem as melhores roupas de linho, seda, se eles estivessem se despojando das vestes de Cristo. Nós precisamos dessas vestes, irmãos, da justiça, da perfeição de Cristo, para sermos aceitos pelo nosso Deus.
E de que adiantava para eles terem o melhor colírio, ganhar dinheiro com esse colírio, terem a sua visão melhorada com esse colírio, se eles estavam espiritualmente cegos, para não enxergar a real miséria deles e a gloriosa riqueza que Cristo estava oferecendo para eles. Agora talvez você esteja se perguntando, mas por que o Senhor aqui nos aconselha comprar? Aconselho a vocês que comprem ouro refinado, vestes brancas e colírio espiritual, para enxergar a realidade espiritual. Se a salvação é de graça, por que ele manda comprar? Irmãos, a resposta a essa palavra de Cristo, o profeta Isaías deu lá atrás, quando ele disse assim, Isaías 55, ele diz, aqui é o convite da salvação, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Isaías já tinha dito lá atrás, Isaías 55, a vocês todos que têm sede, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque vão gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam-me atentamente, comam do que é bom e se deleitem do que é melhor. Inclinem os ouvidos de vocês e ouçam. Ouçam e a alma de vocês viverá, porque com vocês farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É a mesma coisa que Cristo está falando aqui. Então não é comprar a salvação porque ninguém pode, mas é a forma figurada que ele está falando, para indicar que essa salvação você pode comprar sem dinheiro, apenas abraçar a Cristo pela fé. E ele termina com uma promessa maravilhosa, irmãos, que o vencedor se assentará com ele para reinar com ele no trono de seu Pai. Eis aqui a promessa de Cristo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele falou a mesma coisa no capítulo 2, versículo 26. E 27, ele fala a mesma coisa. E é a promessa de vida eterna, de reinar com Cristo no novo céu e na nova terra. Veja, é uma promessa que ele faz aqui, não para todos os membros da igreja, mas ele chama aqueles que vão reinar com ele de vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E aí você pergunta, quem é o vencedor? É aquele que luta contra os seus pecados, confiando na graça, no poder, na justiça de Cristo. Não é aquele que vai adentrar os céus com as suas próprias obras de justiça, mas é aquele que se agarra à justiça de Cristo, é aquele que se humilha dos seus pecados, é aquele que corre com perseverança a corrida da fé. Então veja, se você abre a porta da sua casa para cear com Cristo, se você recebe Ele na mesa da sua casa, Ele vai receber você no reino celestial do seu Pai. Não é para os orgulhosos, não é para os autossuficientes, não é para os indiferentes que permanecem em seus pecados, mas é para você, que cada vez de novo que ouve a palavra, se humilha, se submete, ouve a voz de Cristo, abre o coração, renova a sua aliança com Ele, porque isso é o que nós fazemos a cada culto, renovamos a nossa aliança com Deus. A minha oração é que Deus livre cada um de nós, irmãos, desse espírito laodicense, de indiferença, de mornidão, mornidão espiritual, e que Ele faça de nós crentes vencedores, que realmente amam a Cristo, amam a sua igreja e se deleitam em viver em plena comunhão com aquele que por nós viveu, por nós
morreu. Amém. Vamos orar para encerrar. Amado Deus e Pai,